Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Pois bem, pessoal, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a balbúrdia que o pessoal da direita criou a respeito desse inquérito do STF relativo ao gabinete do ódio. Perfeito? Segundo esse pessoal da direita, isso seria um exemplo de ditadura do judiciário, de abuso de poder, cerceamento da liberdade de expressão do cidadão. No entanto, aqui no nosso canal nós temos sempre o compromisso de trazer uma visão mais aprofundada da realidade, não é? Indo na contramão daquilo que nós vemos na grande mídia, mostrando, no fundo, quais são as forças profundas que agem no sentido de levar o país para este ou para aquele caminho. Então, quando nós ouvimos a direita dizendo essas coisas, nós precisamos mostrar que esse monstro de um judiciário engrandecido foi alimentado por ela mesma, através da legitimação da Lava Jato. Perfeito? Nós vamos trazer aqui alguns pontos importantes para reflexão nossa hoje, que mostram que, no fundo, todo esse processo de aumento do poder judiciário e até mesmo do Ministério Público, diga-se passagem, também vem ganhando um poder muito grande no Brasil, e um poder invasivo, é fruto nada mais nada menos do que do discurso da direita nos últimos anos, até chegarmos em 2018 com a eleição de Bolsonaro. Perfeito? Então eu queria trazer aqui para nós algumas ponderações em relação à Lava Jato, que são as seguintes. Vamos a alguns pontos fulcrais sobre a tal ditadura judiciária, neste momento em que se fala de abuso de autoridade por parte do STF, no tocante ao inquérito contra o gabinete do ódio. Tudo isto começou a tomar corpo com a Lava Jato, apoiada ostensivamente pela nova direita, e as razões e os fatos que apontam a Lava Jato como início dessa ditadura do judiciário são os seguintes. Primeiro, fato número 1. Presos e acusados se tornaram delatores sob ameaça. As delações foram corroboradas por outras delações, e não por evidências, que é o que vale no plano penal. Alguém da direita reclamou que o direito penal, o Código Penal, estava sendo quebrado pela prática das delações premiadas, porque no plano penal cabe a evidência, não basta a mera conclusão lógica. Você precisa do corpo. Quando você fala de um assassinato, você precisa da arma do crime, que prova esse assassinato, e do corpo da vítima. Se você não tem corpo nem a arma, você não pode falar de assassinato. Delação é testemunho. Testemunho não vale como prova penal, a não ser que seja corroborado por uma prova, por uma evidência material. Quando foi que a direita fez reclamos em relação a esse abuso de poder por parte da Lava Jato? Em momento nenhum. Vamos lá, segundo ponto. Reduções de pena foram atribuídas pelo Ministério Público, quando, na verdade, são prerrogativa do Judiciário. Isso é usurpação de poder e concentração de poder na mão do Ministério Público. Quando foi que a direita reclamou a respeito disso? Em momento nenhum. Hoje nós sabemos que o Ministério Público é um dos órgãos mais ativos no que tange a essas pautas identitárias. Vivem abrindo ações de racismo, feminicídio, homofobia, antissemitismo. Nós, inclusive, já fomos vítimas de uma ação do Ministério Público a respeito disso, da qual nos saímos bem, graças a Deus, mas nunca que a direita fez reclamos, nunca que a direita fez protestos em relação a isso. Terceiro ponto. Imunidade penal oferecida pelo Ministério Público Federal aos irmãos Wesley e Joesley Batista, da JBS. Abuso de poder, claro. É o Ministério Público atuando como se fosse um órgão judiciário, quando o Ministério Público nem é um dos poderes que compõem a estrutura política do país. O Ministério Público é um órgão de vigilância que deve entrar com ações na justiça. Ele não é a justiça. Quarto ponto. Incompetência da 13ª Vara de Curitiba, do então juiz Sérgio Moro, pois um togado só pode julgar um fato
no lugar onde aconteceu o mesmo. Na época que começou a Lava Jato, investigava Alberto Youssef, um doleiro, né, em relação com o deputado federal José Janene. Ora, conforme estipula a Constituição Federal, crimes envolvendo deputados federais devem tramitar no STF. No entanto, tramitou a 13ª Vara de Curitiba. Quando foi que o pessoal da direita reclamou disso? Em momento nenhum. Quinto ponto. O fato que iniciou a Lava Jato foi a interceptação de uma conversa entre o assessor de José Janene e um advogado. Ora, sabemos que a Constituição Federal veda a interceptação de conversa entre um advogado e o seu cliente, quando se envolve sua atividade profissional de defesa. Ou seja, mais uma ilegalidade, mais um abuso, um excesso do judiciário, né, que foi base para o início da Lava Jato. A direita não fez um protesto contra isso. Em 2009, sexto ponto, a Polícia Federal produziu um relatório que indicou que Youssef já não morava mais no Paraná. O doleiro que deu início à investigação da Lava Jato. A investigação devia ter sido levada para São Paulo, mas permaneceu ilegalmente no Paraná. Quando foi que o pessoal da direita reclamou? Em momento nenhum. Vamos lá, mais um ponto aqui. Sétimo ponto. No plano penal exige-se a evidência, não a mera ilação, como dissemos no início. Porém, Moro considerou as delações em tela sob nova luz. Elas seriam instrumentos de prova válida, principalmente para crimes complexos do colarinho branco. Ou seja, Moro mudou a lei penal sem ser legislador. Quem reclamou disso? Ninguém também. A direita sempre exaltou Moro como um herói da lei, né? Como o salvador da pátria, como alguém que estava a fazer justiça. Justiça ao arrepio da lei. Será que foi justiça? Vamos lá. Oitavo ponto. Moro diz que nenhuma delação foi espontânea, mas aduz que foram, apesar disso, voluntárias. É o próprio Sérgio Moro quem diz isso. Em suma, as delações foram impostas, mas aceitas em razão da barganha. Ou seja, você delata que você vai ganhar aqui uma redução de pena, você vai ganhar acolá uma vantagem, uma benesse, etc. A delação é a arma preferida dos governos totalitários. Todos os governos totalitários usam a delação, lançam mão da delação como prova penal. Né? Pois ela é feita sob segredo. Vaza-se a delação só quanto aos nomes citados, sem dizer em que contexto qual a acusação. Quando foi que a direita denunciou isso como uma armadilha à liberdade do cidadão? Nunca, nunca. Mais um fato aqui, nono ponto. Sérgio Moro reconheceu a irregularidade legal no grampo que interceptou a conversa da então presidente Dilma Rousseff com Luiz Inácio Lula da Silva, lá em 2016, feita depois do horário que determinava a interrupção. Apesar disso, o juiz considerou válida a divulgação da conversa, ou seja, uma ilegalidade considerada como algo legítimo por um juiz que sempre foi considerado pela direita, né, o sujeito que encarnava a lei, né, que encarnava a ética, né, a limpeza do país. Enfim, a pergunta que não quer calar é a seguinte: quando a direita se manifestou contra todos esses abusos de poder, usurpações, quebra do direito penal, constitucional e processual, pondo em risco as liberdades individuais, as liberdades de defesa do cidadão, né, a garantia da lei, etc. Nunca a direita alimentou esse monstro. A nova direita endossou o ativismo judicial contra o PT, dando apoio à ampla interpretação da lei segundo o critério hermenêutico aberto, impreciso e flexível das demandas da sociedade civil. Ou seja, a justificativa para todas essas ações ilegais da Lava Jato contra o PT era: olha, a sociedade está cansada da corrupção, então a lei tem que ser lida à luz das demandas sociais. Ora, isso foi a mesma coisa que foi feito lá na Operação Mãos Limpas, na Itália, né? E é basicamente o que é feito nos Estados Unidos, né? O juiz como parte legislativa, como alguém que completa, né, as lacunas da Constituição. Esse é o novo padrão legal. Padrão legal do qual a direita reclama quando se trata de discutir aborto, homofobia, feminismo lá no STF. Aí eles são rápidos. Olha,
É ativismo judicial, isso aí. Quem tem que fazer lei é o Congresso. Ora, mas o Moro agiu ao arrepio da lei. Ele tomou decisões penais sem ser legislador. Ele criou uma lei penal sem ser legislador. Vocês não falaram nada. Né? O mesmo padrão legal que o STF usa no caso do gabinete de ódio, em termos de legitimidade de inquérito de ofício fora da sede do tribunal. Porque o que se questiona aí, no caso desse inquérito? O regimento interno do STF diz que inquérito de ofício só quando algo acontece na sede do tribunal. Aí o juiz do tribunal pode abrir um inquérito de ofício. No caso, o gabinete do ódio não aconteceu, não operou dentro da sede do tribunal. Mas aí veio o Toffoli e deu uma interpretação nova a esse conceito de sede do tribunal, dizendo que o tribunal são os juízes. Então, ponto. Então foi na sede do tribunal que aconteceu o crime, porque ele se direcionou a ofender, a injuriar, difamar juízes. Então tá aí, tudo aquilo que vocês endossaram, imbecis de direita, na Lava Jato, está sendo feito pelo STF, porque a base principiológica, a base hermenêutica de direito, de onde sai uma coisa, é de onde sai a outra. Ou seja, isso só prova que esse pessoal que agora grita contra a ditadura judiciária não passa de culpado, né, por tudo isso que está acontecendo. Estão provando o próprio veneno. Né? Eu só posso rir disso tudo. Agora, tem algumas coisas também a dizer em relação a dois outros pontos que dizem respeito também ao que aconteceu lá em 2016, em relação ao MAV do PT, e que a direita também nada disse, nada falou. Né? Vejam, eu não estou a defender o PT. O PT cometeu crimes, o Lula cometeu crimes, foi preso justamente, mas a forma pela qual isso foi conduzido foi ilegal. Isso é um fato inegável e que nós temos que reconhecer que pode ter trazido um resultado até positivo, de tirar o PT da arena política, ripar o PT. Porém, isso é uma ameaça. E essa ameaça cresce dia após dia. E poucas pessoas tomaram a peito, né, a missão de criticar a Lava Jato. Eu fui uma das poucas pessoas que lá desde o início dessa patifaria, né, toda, criticou a maneira como o Sérgio Moro conduziu o inquérito. O PT poderia ter sido condenado, o Lula poderia ter sido preso de uma forma legal. Havia várias maneiras de fazer isso, crimes de lesa pátria, etc. Mas não. Eles inventaram um processo onde eles transformaram basicamente um crime de tráfico de influência em corrupção, né, para ampliar a pena, e cometeram uma série de usurpações e abuso de poder. Isso aí é inegável, com base naquilo que a gente mostrou aqui. Agora, tem um outro fato também interessante, que eu vou trazer aqui para vocês também, à guisa de reflexão, que é o caso dos MAVs, do PT. Pouca gente também fala. Né? Vamos lá, lembram dos MAVs do PT? Eu estou lendo aqui um texto que eu mesmo escrevi na minha rede social, Facebook. Era o gabinete do ódio da época. Né? MAV, para quem não sabe, era mobilização em ambientes virtuais, era uma rede, né, de injúria, difamação, de propaganda do PT no Twitter, no Facebook, etc. Tá? Em 2016, o PT montou uma ofensiva virtual para tentar frear o impeachment da Dilma. A mídia e a justiça se organizaram para brecar a livre expressão dos MAVs, dizendo que se tratava de crime eleitoral. O tema das fake news, na época, inventado, né, só depois das eleições do Trump, ainda não tinha sido importado para cá. Então falava-se de crime eleitoral. Né? O TSE acabou, por conta disso, proibindo propaganda de candidatos dentro do Twitter. Ou seja, candidato do PT ou de outros partidos. Tá? O discurso era muito parecido com o de hoje. O MAVs praticava difamação contra jornalistas, punha em xeque a justiça do Brasil, as instituições com suas difamações e calúnias, com criação de narrativa, etc. O líder da campanha anti-MAVs era Reinaldo Azevedo, jornalista, e a Veja. O MAVs foi comparado à SA nazista por Azevedo. A mídia dizia que seus impulsionamentos eram trabalho de robôs, como diz agora das publicações do Gabinete do Ódio. O PT se defendia dizendo que se tratava de liberdade de expressão, a mesma coisa que os bolsonaristas fazem agora. Né? A justiça alegava que era manipulação da opinião pública, que os militantes virtuais
criava uma rede de mentiras, havia impulsionamento, então isso tudo criava um ambiente que impedia o cidadão de interpretar os fatos de uma forma objetiva. Não me consta, porém, que, na época a direita, já se organizando, viesse a público reclamar da ingerência do poder judiciário na livre expressão de opinião dos cidadãos, nem que tenham apresentado a ação do TSE como cerceamento. Porque não foi só a gente do PT que foi cerceado, gente de outros partidos também. Vocês lembram disso? O pessoal da direita fez gritaria contra a ditadura judiciária em relação aos MAVs? Não fez, né? Um outro exemplo também que eu gostaria de dar é relacionado agora ao que aconteceu dias atrás, onde o ministro da Justiça, André Mendonça, recém-nomeado pelo presidente da República, entrou com um habeas corpus preventivo, né, para impedir que o pessoal do Gabinete do Ódio respondesse ao inquérito que está aberto, né, inclusive pedindo que o Weintraub não fosse levado a depor lá no Senado em relação ao que ele falou do STF. Ora, isso aí também é arbitrário, porque o ministro da Justiça não pode atuar como advogado de interesses particulares. Tá? O ministro da Justiça não tem essa atribuição de ser advogado. O advogado-geral da União até pode representar a União, mas em interesse da União. Weintraub não é a União. O Gabinete do Ódio não tem nada a ver com a União. Ou tem? Porque se tem, então está patente, né, que o Gabinete do Ódio é financiado pela União. Né? Enfim, quer dizer, é algo muito estranho. E aí? E se amanhã ou depois o senhor presidente da República vier a usar o ministro da Justiça, mais uma vez fora das suas atribuições, das suas prerrogativas, para perseguir um cidadão? Também não estamos vendo do lado, né, da direita, do lado do senhor Jair Messias Bolsonaro, o uso do aparato de Estado de acordo com o seu arbítrio e não de acordo com a lei. Se o STF está indo contra a lei, o senhor Bolsonaro, no uso do ministro da Justiça para impetrar habeas corpus preventivo, também não faz a mesma coisa. Isso mostra o duplo padrão, né, dessa direita canalha, apátrida. Essa direita servil aos poderes financeiros, que hoje está aí no poder, mas que na época que estava fora do poder e que via esses abusos sendo cometidos pelo judiciário, se calava, porque era conveniente para a mesma. Então vocês vejam, pessoal, nós estamos diante de duas maltas de criminosos, né, das quais o país tem de se livrar, tem de se libertar. Isso só vai acontecer através de um regime nacional, um regime com compromisso com o interesse nacional, né? Porque aí sim nós teremos realmente medidas efetivas para impedir que o judiciário abuse do seu poder. Né? O que nós vimos nos últimos anos foram governos instrumentalizando a justiça ao seu bel prazer. O PT tentou fazer isso, né, ao colocar juízes dentro do STF alinhados à sua visão. Tá? E agora, o que nós vemos é o ministro da Justiça agindo também alinhado aos interesses ideológicos de um grupo que não representa o Brasil. Esse grupo representa interesses internacionais, estadunidenses, israelófilos e financeiros. Só um regime nacional pode nos livrar disso. E é isso que nós temos defendido aqui. Perfeito, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus e continuemos vigilantes contra a canalha de direita e de esquerda. Um abraço.